Olá amigos, eu sou o Wagner, esse é o canal Verdade das Escrituras e como prometi no último vídeo, esse é o segundo vídeo que eu vou falar a respeito de Santa Ceia. Se você não assistiu o primeiro, eu sugiro que você assista. Eu não estou dividindo em partes, tá? Eu acho que cada um pode se autoexplicar, mas seria interessante se você visse o primeiro vídeo para que tenha um contexto melhor esse vídeo aqui, tá ok? Eu vou começar a explicar hoje, a ler, a falar a respeito do que eu vejo, do meu entendimento sobre esse assunto, em Mateus 26, eu vou começar a ler a partir do verso 17. Primeiro ponto que você, que ainda frequenta uma denominação religiosa, que acha que você tem que tomar Santa Ceia, comer um pedaço de pão e tomar vinho, ou tomar um suco de uva, lembre-se, ou saiba, leia, entenda, que quando o Salvador viveu, eles ainda viviam, esse povo vivia debaixo e sob a lei de Moisés. Eles estavam ainda no período da lei. Apenas depois da morte do Salvador é que se iniciou o período que nós chamamos hoje de graça. Então o que eles estavam aí comemorando? A Páscoa. Isso não era Santa Ceia, isso era Páscoa. O que eles estavam comendo aí era para se lembrar da Páscoa, da passagem dos judeus, dos hebreus, quando eles saíram do Egito. Essa é a Páscoa dos judeus, essa é a passagem. É isso que eles estavam rememorando, comemorando, lembrando. Ok? Então era isso. Não era nada de Santa Ceia. Então, por isso que eu vou começar do verso 17. Olha só. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes: ide à cidade ter com um homem e dize-lhe que o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Está claro? A Páscoa. À tarde, estava ele sentado à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Então ele estava aí, sentou, começou a conversar. Eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que põe comigo a mão no prato, esse é o que me trairá. O Filho do Homem vai-se, segundo está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor fora para esse homem se não houvesse nascido. Então eles estavam ali comendo, estavam conversando, e o Salvador falou isso daí para os discípulos. E aí no verso 25, Judas, que o traiu, perguntou: porventura sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Não sou eu que estou dizendo, é você. Verso 26, enquanto comiam, aí vai entrar um assunto agora, né? Eu li antes para mostrar que está falando da Páscoa. Mas aí como eu expliquei, quando eu mostrei lá no vídeo anterior, por isso que é importante você dar uma olhada, ele começa a entrar no assunto aqui da morte dele. E repare que, se nós buscarmos cronologicamente falando, é suposto que o capítulo 6 de João, é muito provável que o capítulo 6 de João aconteceu antes
decidir aqui. Ok? Então, se nós entendemos que o que ele falou sobre a respeito de pão, a respeito da vida dele que ele daria, a carne dele que ele daria pela vida eterna das pessoas, do mundo, vem antes disso. E agora, o que ele fala? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai. Aqui, no verso 26 de Mateus 26, está escrito a palavra comei. Isto é o meu corpo. Então está escrito assim, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Pois bem, tomai, está falando peguem. Se comeram ou não comeram, não vem ao caso. Mas eles estavam jantando, eles estavam comemorando, que é uma junção aí de rememorar com comer, comemorando, né? Então eles estavam comendo. Então é natural que eles comessem, tá? Aí ele diz assim, ó: comam, isto é o meu corpo, ou tomem, isto é o meu corpo. Gente, tudo que ele fala aqui nessa passagem, ele está usando de algo físico para dar exemplo, para dar sentido para o espiritual. É o que ele falou lá em João 6, que as pessoas tinham que comer e beber do sangue dele, da carne dele. Mas como? Literalmente? Não. No entendimento, compreendendo. Ok? Então ele está falando, ó, isso aqui eu estou repartindo e dando para vocês, peguem. Isso é meu corpo. O comer aqui não é simplesmente introduzam na boca, mas é mais do que isso. Entendam que vocês têm que dividir isso. Eu tô partindo isso e o meu corpo, a minha obra, o meu sacrifício tem que ser compartilhado. Verso 27. Tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Todos. O sangue meu que será derramado, todos têm que entender. Tem que ser alimentado, tem que ser entendido, tem que ser compartilhado. Porque este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Presta atenção no verso 28. Porque este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado. É apenas um exemplo que ele está dando, né? Esse é o meu sangue. Todos têm que ter esse conhecimento, todos têm que tomar conhecimento disso, de que o meu sangue é derramado para a remissão dos pecados. A partir do momento que você entende isso, que os seus pecados são apagados, são limpos, são lavados através do sangue dele, através do sacrifício dele, isso é o verdadeiro entendimento do que ele está ensinando. Porque vamos agora para as outras duas passagens que tem. Eu vou primeiro em Marcos 14. E você vê que aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas já não tem a palavra comer. Mas olha só. Verso 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Tomai, ele quer dizer, tomem, peguem. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do pacto que por muitos é derramado.
Verso 25. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Mas o que fica bem claro, e o único que ele, como que eu posso dizer, incita os discípulos a fazer o mesmo, é em Lucas 22, a partir do verso 14. Olha só. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse: Tomai, e repartiu entre vós. Peguem, repartam entre vocês. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. Lembra que ele já tinha falado lá em João que o pão era o corpo dele, que ele era o pão vivo que desceu do céu, que ele era verdadeiramente comida. Então, quando ele diz, esse é o meu corpo, ele está falando para as pessoas que ele está dando aquilo como exemplo. Quando eu morrer, o que eu dou para as pessoas, a minha vida que eu vou dar para as pessoas, eu vou morrer para que elas tenham a vida eterna, vocês vão repartir isso. Gente, olha só. Eu vou morrer. Eu vou dar a minha vida pela vida do mundo, para que o mundo, para que as pessoas, para que tenham a vida eterna. Então, isso aqui, ó, é o meu corpo. Esse pão é o meu corpo. Repartam entre vocês. Vocês vão repartir para as pessoas. Vocês vão levar isso para elas. Não é isso que ele está dizendo? E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse pão aqui representa o meu sacrifício. Distribua. Avise. Dê as boas novas. Fazei isto em memória de mim. É o meu corpo, é a minha carne. A minha morte é por vocês. Distribuam, repartam em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Este cálice representa, simboliza. O que eu quero ensinar para vocês é o sangue, o meu sangue, que vai ser derramado quando eu morrer. Repartam. Não fique só para vocês, só porque vocês sabem, não. Que todos saibam. Façam isso quando vocês lembrarem de mim. Fale para as pessoas. Vai ser em minha memória, vai ser lembrando do que eu fiz, do que eu falei, do que eu ensinei. O interessante, o importante aqui, não é que você coma, só você. E que em Mateus está escrito comei. E não quer dizer que é só para você comer fisicamente. Porque lá em João ele fala que é para a gente comer, ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. É para comer da carne dele, é para comer dele. Certo? É para se alimentar dele. Então quando ele diz aqui no verso 26 de Mateus 26, comei, isto é o meu corpo, não quer dizer que ele está falando coma pão. Ele já falou que quem comeu pão morreu.
Então o interessante é, mas está escrito comer, e ele mandou os discípulos comer. Gente, eles estavam jantando. Se comeu ou não comeu, naquele exemplo que ele estava dando, para nós, não faz diferença alguma. Ele não está mandando a gente comer hoje. Ó, eu estou dividindo aqui o pão com vocês. Cadê ele para dar um pedaço de pão para a gente comer? O que ele deixou foi o exemplo. Cadê o corpo dele para a gente comer? Tudo que ele está falando é de forma espiritual. Repartam entre vocês. Leve o meu sacrifício. Falem para as pessoas que eu morri. Que eu dei essa vida aqui, esse corpo, esse pão, eu dei para matar a fome delas. Falem para as pessoas que a minha morte foi para dar a vida eterna para elas. Falem para as pessoas que esse sangue derramado foi para que elas tivessem vida eterna. É isso que ele está falando. Ó, bebam. Se alimentem do que eu fiz. Se alimentem do que está prestes a acontecer. Se alimentem da minha morte. É a minha morte que dá vida para vocês. Se vocês não se alimentarem da minha morte, não terá vida em vocês. É isso. É isso que ele está falando. Leiam. Eu insisto, eu peço, por favor, leiam. Entendam que João 6, eu repito isso, cronologicamente vem antes da Páscoa, ok? Vem antes de todas essas passagens aqui, Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Então ele já avisou, o pão que vocês vão comer é minha carne, é o meu sangue, é saber disso que vai fazer com que vocês tenham a vida eterna. Aí depois ele dá o exemplo. Olha, aqui é o meu corpo, eu estou dividindo, eu estou repartindo entre vocês. Agora vocês, eu sou quem está repartindo com vocês. Agora vocês, façam o mesmo adiante. Reparta com as outras pessoas. Quando você entende que isso aqui é Páscoa, ele usou a Páscoa para dar um exemplo para os discípulos o que eles deveriam fazer, você vai ver que isso aqui não é um Santa Ceia, não tem nada de ceia. O que você está fazendo não é o que eles estão fazendo aqui. Eles estavam comendo aí carneiro, outra coisa, outra comida, e ele apenas num momento ali do jantar, ele pegou o pão, pegou o vinho que eles estavam tomando e mostrou para ele, dando um exemplo, mostrando fisicamente o que eles teriam que fazer com as outras pessoas. E é o que nós hoje ainda temos que fazer para as outras pessoas. Repartir, compartilhar. E é por isso que eu peço para você, compartilhe esse vídeo. Clique aí em gostei, distribua aí nas suas redes sociais, se você não vai ter problema com isso, se você não tem vergonha disso, não tem problema nenhum para você, por favor, faça. Se você acha que o que eu estou falando aqui faz sentido, passe adiante. Tá? Não perca o próximo vídeo, que eu vou começar a falar da carta de Paulo aos Coríntios. E creio que vou fazer ainda mais 2 vídeos, esse é o segundo, e aí vai começar a ficar bem mais claro para você, tá ok? Muito obrigado, gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!